Nossa última aula teórica. Não tem isso. A minha. Não, o que eu tenho na segunda é HLA, complemento, acho que só, né? No meu caso, sim, mas a Beth tem mais assim. Não, tem Bastante, né? Pois na verdade, porque tem feriado, enfim, e aí não tem tempo mesmo suficiente para ver isso. Mas, de qualquer forma, semestre que vem a gente vai ser de novo. Então, teremos muitas aulas aí. Esse assunto, eu diria que é um assunto muito chato. Eu, particularmente, talvez seja um dos assuntos que grande parte dos imunologistas tem uma certa repulsão. Até na própria FRJ, são raríssimos os professores da ECOM que falam de complemento. Eu vou falar do complemento, mas vou falar de uma maneira um pouco mais superficial, embora eu acredite que eles tenham até algumas funções interessantes. No entanto, eu não diria que seja um aspecto fundamental dentro da imunologia, ou seja, da resposta imune. Então, o sistema complemento ele é basicamente um sistema de características proteicas, tá? Ou seja, é um sistema em que existem muitas proteínas envolvidas. Principalmente as proteínas, elas são produzidas no fígado. Aliás, o fígado ele vai ser um órgão fundamental nesse processo. Eu diria até que indivíduos que desenvolvem distúrbios hepáticos, eles vão ter deficiências na produção das proteínas do complemento. Macrófagos também têm capacidade de produzir essas proteínas, mas a produção ela eu diria, muito limitada. O macrófago ele consegue produzir, mas não em quantidade absoluta e significativa que seja suficiente para controlar a resposta imune. E a gente começa a produzir esse sistema, essas proteínas, de forma muito precoce, a partir do momento em que a gente começa a produzir células sanguíneas, a gente já também começa, pelo fígado, a produzir as proteínas do complemento. Na verdade, o sistema ele é chamado complemento porque é um conjunto de proteínas que se organizam, se complementam em forma de cascata, similar ao que vocês devem ter já visto da cascata de coagulação sanguínea, né? O fator 8 é convertido em 8A, que converte o 7 em 7A e assim vai, até que você tenha uma resposta. Na verdade, o sistema complemento ele vai atuar dessa mesma maneira. No entanto, ele é um sistema que ele não é ativado de uma maneira apenas. Existem alguns mecanismos para que essa cascata de eventos sejam ativados. Ou seja, a partir de um mecanismo que é chamado via clássica, que vai definitivamente ser dependente de moléculas de anticorpos. Ou seja, os anticorpos eles seriam então as moléculas ativadoras iniciais desse processo. A via alternativa, que é uma via em que existem algumas estruturas de membrana celular que vão ser os pontos fundamentais para a ativação desse processo. E também a via chamada via da lectina, que estão ligadas à ação de receptores ligadores de manose, enfim, tem um monte de coisas que estão relacionadas a isso. Na verdade, o que a gente vai falar, os dois mecanismos apenas, são o da via clássica e da via alternativa. São os mais comuns, são os mais simples e, obviamente, aqueles que a gente pode ver algumas características interessantes. Então, essa formação, né, do sistema, essa produção das três vias especificamente, ela vai organizar em proteínas que vão receber a nomenclatura sempre com um C de complemento, ou seja, com uma abreviatura de complemento, e a numeração
característico da sequência das proteínas de ativação, ou seja, a C1 seria a primeira proteína a ser ativada, no entanto, quando se fala da via clássica, que foi a primeira via caracterizada. Depois as outras foram caracterizadas, mas aí eles viram que, na verdade, o processo ele iniciava numa proteína posterior. E se vocês observarem, eu tenho aqui o C1, que ativa o C4, que ativa o C2. Na verdade, essa sequência ela sofreu essa inversão exatamente porque primeiro descobriu-se o C1, depois descobriu-se o C2, mas logo depois, com o advento molecular, a possibilidade de estudo de proteínas e das suas atividades, foi-se então observado a ação de uma proteína posterior, mas que agia entre essa C1 e C2, por isso eles tiveram que manter a C4, ainda tem a C3 envolvido. Então, ou seja, a via clássica ela é dependente de anticorpo, forma um complexo imunológico extremamente importante. A via da lectina, então tem lá uma via que está ligada a receptores de manose e algumas estruturas superficiais e patógenas, principalmente essas proteínas mais, essas seriam as principais ativadoras desse processo. E a via alternativa, que apenas está relacionada a algumas moléculas que são de qualidade proteica também e que estão na superfície dos patógenos. Então, o que acontece? Como é que funciona o processo? É por isso que ele é um sistema chato, assim. É um sistema um pouco mais enjoado, vamos dizer. A via clássica, ela inicia-se pela atividade de uma estruturação de um complexo proteico que é denominado C1QRS, ou seja, um complexo de proteínas que se associam e que vão se ligar à superfície do patógeno, e a partir do momento em que essas proteínas se ligam à superfície do patógeno, os anticorpos eles vão atuar fazendo a ligação a esse complexo para que haja a possibilidade de que ele faça a conversão de outras proteínas que vão desencadear uma série de reações para gerar o que a gente chama de via terminal, complexo terminal, que na verdade está relacionado às três atividades do complemento, mas que no fim, ou seja, o ponto final desse processo vai tentar culminar na lise, na degradação, na destruição de membranas celulares, principalmente com ação bactericida. Ou seja, normalmente, esse complexo terminal, que é formado por C5, C6, C7, C8, C9, forma o que a gente chama de complexo de formação de um poro, e esse poro desequilibra o equilíbrio coloidosmótico que o micro-organismo tem, fazendo com que haja a destruição lítica desses micro-organismos. Ou seja, essa estimulação ela vai ser inicialmente dependente desse C1QRS e a atividade dos anticorpos. Oi? Os vírus só ativam, uma vez eles intracelulares, quando eles desencadeiam uma resposta de estimulação de um nível de citocinas, eles podem também produzir essa estimulação, mas é muito mais raro. Assim, eu diria raríssimo. Poucos vírus seriam capazes de produzir o estímulo do complemento. Então a via alternativa que eu havia falado, ela está ligada ao sistema que é relacionado à proteína D, ao sistema complexo C3, ao complexo C3 e também a outras proteínas superficiais de membrana, que aí tem uma relação com o perfil hidrolítico. Existe todo um sistema de reações que vai fazer com que as proteínas elas adquiram características enzimáticas para fazer com que haja a conversão de N outras moléculas proteicas para que a via alternativa se desenvolva. Mas o final é o mais fundamental, que é a formação do complexo do poro. Então, aqui basicamente a gente tem a complementação daquela primeira figura, ou seja, a partir do momento em que eu tenho
a ativação do complexo mediado por relação antígeno-anticorpo. Nós temos lá algumas conversões sendo feitas por essa molécula, a gente vai ver, ou seja, o C4, o C3, o C5A, eles vão ter uma atividade enzimática importante, que vão fazer com que outras proteínas sejam estimuladas a serem desenvolvidas para que haja essa formação do complexo de poro, para que as células sejam destruídas. Meu sisteminha aqui está ruim, está dando conflito toda hora. Oi? Todas elas. Todo o sistema complemento culmina na lise do micro-organismo, que é mediado pelo poro, que é o que faz com que haja o desequilíbrio membranar e faz com que as bactérias elas sejam destruídas. É óbvio que essas proteínas elas terão outras atividades, como participando em processos inflamatórios, em algumas atividades, até em doenças autoimunes. No entanto, o mecanismo central está relacionado à degradação de membranas, principalmente de micro-organismos como bactérias. Tá? Todas elas culminariam nesse processo. Produz na membrana por encaixe proteico, a gente vai ver como é que funciona. Tá? Então, vejam só. O processo ele é bastante intenso, eu diria. O processo é bastante intenso. Notem que são muitas conversões, tá? Ou seja, a via clássica, eu tenho lá a ligação antígeno-anticorpo ao complexo QRS. Essa estimulação faz a ativação desse sistema, que é o seu QRS R2 e S2, na verdade porque existe uma organização proteica dupla. A partir do momento em que esse complexo ele é produzido, o C4 ele vai sofrer uma conversão em C4A e C4B. O C4A ele vai para o sistema, ele normalmente é degradado, o C4A ele quase não terá outras atividades fora do sistema. Muitas das proteínas que vão ser liberadas, elas têm atividades extra-sistema complemento. Tá? Então o C4A ele é liberado. Ao mesmo tempo, esse mesmo complexo ele vai quebrar C2 em C2A e C2B, sendo que o C2B vai ser liberado e aí ele participa de uma série de eventos, até no processo inflamatório. Então vejam, com o C4B livre, no sistema e o C2 e o C2A, essas duas moléculas se unem, formam um complexo, e esse complexo ele é chamado de C3 convertase. Essa C3 convertase ela vai quebrar o C3 em C3A e C3B. O C3A ele vai ser liberado e o C3B vai se unir ao complexo que forma a C3 convertase, formando C4B, C2A e C3B. Oi? Não, então, assim, o sistema está mostrando, eu só estou descrevendo o que a gente está vendo aqui. Vamos lá, Juliana, ó, então, de novo. Oi? Então, então vamos lá, com calma, porque isso aqui é a parte que explica a via, tá? Então veja, seu QRS forma um complexo, está associado ao patógeno e se associa aos anticorpos. Então forma o que a gente chama de complexo imunológico, é onde a gente tem pelo menos 3 elementos do sistema imune associados. Bom, esse complexo, com a atividade dos anticorpos, ele sofre uma ativação. E aí ele fica um complexo C1QRS ativado. Ele adquire uma capacidade de conversão do C4, que é uma outra molécula do complemento. E aí o que ele vai fazer? Ele vai degradar o C4, ele vai fazer uma proteólise, e nessa proteólise ele libera 2 moléculas, okay? Em 2 partes. Uma parte que vai ser jogada fora e vai ser degradada,
e uma outra parte que vai ser utilizado para a produção de um novo complexo. Ou seja, o C1QRS, uma vez ativado, ele quebra o C4 em C4A e C4B. O C4A vai ser degradado, vai ser jogado fora. E alguns autores descrevem até que o C4 ele pode ir à função renal e na função renal ele ativar as células M para produzir eritropoetina para ajudar na formação de hemácias, ou seja, no processo de eritropoese, mas ainda não tem nada fundamentalmente descrito, ou seja, em verdade absoluta. De forma que esse C4, a princípio, para nós, ele é degradado. O C4A. O C4B, ele, da mesma maneira que acontece com o C4, a C2, ela vai ser quebrada da mesma maneira, ou seja, vai sofrer proteólise em C2A e C2B. Sendo que no C2, quem é jogado fora é o B. Então, o C4, ele sofre proteólise. O C2 também sofre proteólise. Gente, esse é um sistema de cascata de eventos. Uma proteína quebrando a outra. Todos são proteínas. Por isso o sistema complementa o sistema proteico, que é organizado por em torno de 30 proteínas. Cada uma vai ter uma capacidade conversora de um tipo específico de proteína. Ou seja, o complexo C1QRS, ele tanto quebra o C4 quanto o C2. Ou seja, ele divide as duas, sendo que o C4A, que é parte, produto dessa quebra, ele é jogado fora. O C2B, que é parte do produto da quebra do C2, ele também é jogado fora. E aí eu fico com o quê? C4B e C2A, eles se unem. Essa união produz uma molécula proteica com atividade enzimática. Essa atividade enzimática que essa proteína vai adquirir faz ela ter a capacidade de converter o C3. Por isso ela é chamada C3 convertase. Ou seja, C4B, C2A é uma proteína com atividade de quebra, de clivagem da C3. Por isso ela é chamada C3 convertase. E ela vai fazer a mesma coisa. Ou seja, ela vai quebrar o C3 em C3A e C3B. O C3A, ele vai para a circulação sanguínea. E alguns autores mostram ele também na circulação linfática. O C3B, que é um dos produtos, ele vai se unir a C3 convertase, ou seja, ele forma o complexo C4B, C2A, C3B, que agora é chamado de C5 convertase, ou seja, agora é uma outra enzima que tem capacidade de quebrar o C5. E ele quebra da mesma maneira, converte o C5 em C5A e C5B. Esse C5 é uma proteína de atração. Ela atrai a proteína C6, C7, C8, C9 e eles todos juntos se associam na membrana da célula, formando um complexo de produção do polo para a degradação do microfilme. Oi? O C5B. O C5B que é a proteína de atração. C5A ele é jogado na circulação sanguínea. C3A e o C5A. Oi? O C3 é uma proteína que está no sistema. Então, não, o C3B que usa, na verdade o C4B 2A, ele é a C3 convertase e quebra o C3 em C3A e C3B. O C3B permanece no sistema, o C3A vai para a circulação. Assim como o 2. O 2B também é levado para fora do sistema. Oi? Aí quando esse C3B se une, forma a C5 convertase.
Essa C5 convertase quebra o C5, C5A e C5B. O C5A vai para a circulação, o C5B se une ao poro e chama as outras proteínas que são C6, C7, C8, C9. A C5B ela é uma espécie de sinalizadora. Ela sinaliza para que o C6, C7, C8 venha se associar a ela para formar o complexo do poro. Quando vai para a circulação, aí eles vão exercer outras funções? Vão exercer outras funções. Exatamente. Na verdade, por exemplo, o C3A ele tem uma função quimiotática de macrófagos enorme, é uma das principais funções. Função em processo inflamatório, estimular que os macrófagos tenham capacidade de fazer fagocitose e entre eles outras coisas. Okay? A gente vai ver isso. Oi? MAC é o complexo de formação do poro, que é isso aqui, ó, C5, C6, C7, C8, C9. Isso aqui forma um poro na membrana do micro-organismo e o micro-organismo começa a perder fluido para o meio. Com isso, ele desequilibra a sua capacidade coloidosmótica e ele é destruído por lise. MAC é um complexo do poro que é C5, C5B, C6, C7, C8, C9, eles todos associados. É uma organização de proteínas que faz um buraco na célula. Onde que isso está acontecendo no corpo da gente? Oi? Onde que isso está acontecendo no corpo da gente? No corpo todo. Aonde tiver, por exemplo, bactérias, você tem essas proteínas. Porém, elas estão naturalmente circulando no nosso sistema através da nossa circulação sanguínea. A partir do momento em que você tem um processo inflamatório bacteriano, essas proteínas elas são sinalizadas para irem para esse local, para agirem exatamente dessa maneira. Oi? Mais ou menos. Mais ou menos. Só a partir do momento em que você tem uma agressão. Naturalmente. Naturalmente. Só que como moléculas que em tese aqui elas estão, por exemplo, o C4 é uma molécula que não tem atividade nenhuma, a não ser que ela seja quebrada em C4A e C4B. Que aí o C4B, quando se associa ao C2A, que adquire a capacidade de quebra do C3. O C3 está na sua circulação como se nada tivesse acontecendo, normal, inativada. A partir do momento em que ela é quebrada pela ação da C3 convertase, ela então começa a ter atividade, e enfim, atividades como proteolítica para quebra de C5, como também para outras atividades como migração de macrófagos, entre outras coisas. Oi? Quem desencadeia esse sistema? Sim, na verdade a invasão bacteriana vai fazer com que você tenha uma multiplicidade de estímulos e esses estímulos façam com que você tenha ali a necessidade de entrada desse sistema para ajudar no processo de degradação das bactérias. Porque vamos imaginar uma coisa, por exemplo, você faz uma antibiótico-terapia e aí você faz uma antibiótico-terapia com um antibiótico bacteriostático. Ou seja, você não fez um bactericida, você fez um bacteriostático, que é a grande maioria das atividades dos antibióticos. No entanto, o que você tem que esperar? Que o próprio sistema decapla aquelas bactérias que estão lá fazendo o processo inflamatório. O antibiótico ele vai produzir uma estaxicidade no desenvolvimento multiplicativo da bactéria, mais nada. Diferente dos bactericidas. Os raros antibióticos que têm atividade bactericida, eles vão fazer o quê? Quebrar cadeias tetrapeptídicas que formam as estruturas de parede celular, interagir com ácido de acetilglicosamina ou ácido de acetilurânico para desmobilizar a membrana para que a bactéria seja destruída. No entanto, a grande maioria atua onde? No DNA, na topoisomerase, na helicase, nos ribossomos C6S, por exemplo. E aí, o que acontece? O sistema ele tem que parar para alguma coisa, tem que ajudar a degradar aquelas bactérias. E estão lá em milhões. Um sistema muito eficiente para ajudar seria esse. Ou seja, as bactérias não estão esperando para morrer, elas não conseguem se multiplicar. Se não conseguem se multiplicar, elas estão no meio ali esperando o sistema atacar o dela. Aí vem um monte de macrófago, vem um monte de neutrófilo. Vocês lembram? Viram o processo inflamatório? Os mecanismos de enrolagem,
a estimulação, por exemplo, das prostaglandinas, PGE 1, 2, 3 e 4, para estímulo dos neutrófilos, os leucotrienos, são estimulantes para que essas células migrem para o local do processo inflamatório. Vocês já viram isso? Rolagem rolling dos leucócitos, a estimulação das selectinas, selectina A e selectina. Vocês vão ver isso provavelmente em patologia, quando virem inflamação fibrinolítica, ulcerativa, purulenta, vocês devem ver esse mecanismo. Mas a ideia imagina, eu tenho um grupo de bactérias aqui, eu tenho que esperar o sistema permitir a migração de células que conseguem destruir essa bactéria de uma região longínqua do vaso sanguíneo até o local. E elas vão passo a passo, mecanismo de rolagem do leucócito. O número de células que conseguem migrar para essa região para destruir o patógeno é mínimo. São poucas. A não ser quando você tem uma agressão muito intensa, o micro-organismo ele é muito virulento, e aí você induz uma resposta muito forte. Porém, uma coisa é você fazer a migração de uma célula que vai fagocitar algumas bactérias, outra coisa é você induzir um sistema proteico que está solúvel no plasma e que vai, pela própria atividade inflamatória, que é vasopermeabilização, vasodilatação, ser lançado para o meio em quantidades extremas, não é? Porque uma das características da inflamação é o quê? Diluir para destruir o agente lesivo. Por isso, a vasodilatação, vasopermeabilização, para você liberar líquido do plasma, para você formar o edema. Né? Ou seja, o edema, e no edema, você vai ter a liberação de um monte dessas moléculas que são prontas para serem convertidas pelo sistema, para que haja então a formação do poro para degradar a bactéria. Significa que esse sistema é um sistema altamente eficiente para ajudar no sentido de destruir as bactérias que estão ali, esperando uma sentença para elas, né? Ou seja, o momento que elas irão, obviamente, morrer. O sistema, olha, praticamente inesgotável, porque a concentração dessas proteínas no sangue é bastante alta. No caso do reconhecimento por ser um TRS lá, ele acontece, tem partes variáveis também, como se fosse um anticorpo. Porque como ele sabe que ele no patógeno. No patógeno, aqui ó. O C1, ele é um complexo que ele tem várias estruturas que atuariam como reconhecedoras de alguns determinantes antigênicos específicos do patógeno. Mais uma coisa interessante, Paula, existe uma relação de reconhecimento muito mais para bactérias gram-negativas do que para gram-positivos. Por quê? Porque essa característica de cabeça aqui, ela reconhece muito lipídio de membrana, algumas proteínas, alguns carboidratos que estão intrínsecos na membrana, o que significa que ela é mais eficiente para bactérias gram-negativas do que para gram-positivos. A partir do momento em que essa proteína ela está no meio, ela é liberada para a região onde estão as bactérias e ela se associa à bactéria, esse complexo então seria o complexo que vai estar pronto para se ligar aos anticorpos. E aí esses anticorpos vão ter especificidade. Normalmente aonde? Olha lá, normalmente nessa fenda nessa cadeia flexível do anticorpo é onde o complexo se liga para que você tenha a estimulação do sistema. Então, na verdade, o sistema de reconhecimento e neutralização que os próprios anticorpos produzem já é a indicação, ó, vocês têm que agir lá. Entendeu? Então esse aqui seria uma espécie de parátomos que ligariam os anticorpos, seriam anti-anticorpos, não sei se, mas que tem características para que haja todo o desencadeamento de um sistema que vai atuar para a destruição desses micro-organismos. Então aqui ó, estão os epítopos, a ligação dos anticorpos e aqui
regiões, né, as cabeças da proteína que faz esse reconhecimento. E aí ele tanto consegue fazer reconhecimento em nível de IgM quanto de IgG. Agora, uma coisa importante: bactérias que fazem lipoestimulação do sistema imune, o sistema complemento não consegue agir, porque ele precisa especificamente desse complexo antígeno-anticorpo para que ele funcione. Para isso, existe um outro sistema que é o sistema alternativo. Quando você não tem os tipos de anticorpos, aí vem a via alternativa para se ligar a elementos proteicos que estão na superfície do patógeno, independente da presença do sangue. Ok? É simples, né? Mas é apenas cheio de conversões. O sistema em si não é nada, não tem nada demais. Né, Júlia? Mais uma bactéria de faz hipoestimulação na atividade de produção de anticorpos. Veja só, existem alguns sistemas alguns processos infecciosos em que você não tem altos níveis de produção de anticorpos para destruição das bactérias. E se você não tem isso, você não consegue ativar o sistema porque a via clássica depende da relação antígeno-anticorpo. Entendeu? A sífilis é um exemplo. A sífilis é um exemplo. Exatamente. A estimulação da produção de IgM e IgG que a sífilis produz é pequena pra caramba. Por isso que, inclusive, você só consegue detectar legal depois que o cara está lá, tipo, 7 dias pós-lesão. Que até então, tanto que, não sei se a Beth mostrou isso para vocês, mas em períodos muito precoces da lesão do cancro, se você faz o VDRL, o VDRL é negativo. Os processos iniciais da lesão lá, tipo, o cara começou a produzir 2, 3 dias. Até então, o VDRL é negativo. Até que você tenha uma produção aumentada de anticorpos para que eles sejam reconhecidos. Então veja, lá Paulo, está aqui os anticorpos ligados ao patógeno, aqui o sistema C1QRS, né? Ou seja, todos esses complexos, na verdade o C1 é essa estrutura que tem 6 subunidades e o RS são essas estruturas aqui, por isso R2 e S2, na verdade são 2 moléculas de R e 2 de S e 6 subunidades de C1Q, ok? A partir do momento em que eu tenho essa ligação, eu tenho lá o estímulo que é dado, que está na superfície de membrana, a conversão já quebra lá do C4 em C4A e C4B, vejam a estrutura do C4A e a estrutura do C4B. Ou seja, é um mecanismo proteolítico que não é 50%, ou seja, você quebra lá uma parte apenas da estrutura proteica. A partir do momento em que isso acontece, vejam, C4A liberado, e aí o C4A ele vai ter a ligação, a relação no sistema que faz a mesma coisa com o C2, que é o C2 em C2B e C2A. E aí está lá a estrutura da C3 convertase, que é o C4B2A. Então vejam, o complexo. Fica mais claro assim, né? Por isso que eu botei isso depois para... Aí vejam, o sistema continua, ou seja, ele está lá preso ainda, o seu QRS está preso. E aí, essa C3 convertase, ela quebra o C3, olha, o C3 é liberado em quantidade. Essa é uma molécula crucial para o sistema complemento, mas para outras atividades, não especificamente para a formação do cloro. E aí o C3B, ele vai se unir ao complexo que era C4B, C2A, forma agora C4B, C2A, C3B, que é outra enzima chamada C5 convertase. Então ela está lá, estruturada. Então vejam que aqui era C4A, C2A, C4B e C2A. Quando o C3 se liga, ele é quebrado já. E aí o C3A vai ser jogado fora, o C3B é reutilizado, a parte dele forma C5 convertase. A C5 convertase quebra o C5 em C5A e C5B. O C5 tem essa estrutura aqui, o C5B tem essa estrutura aqui que ele é como se fosse uma faca que fura a membrana.
A partir do momento em que ele fura a membrana, ele recruta as outras proteínas. Olha lá, ele vai recrutando. E aí vem C5b, C6, C7, C8. E aí forma a estrutura C8, uma poli-C9, forma o MAC. E esse MAC faz isso aqui, ó, na membrana da célula. Aqui, ó, esses buracos, para ver, Pedro, como essas proteínas são abundantes, isso aqui é uma bactéria, mas olha a quantidade de poros que foi produzido, né, na membrana dela. Isso significa que tudo isso aqui é pronto para que haja a liberação de fluidos citoplasmáticos para que a célula seja destruída. Aí o que acontece? Nesse caso, ela vai haver uma inversão de pressão. Essa inversão de pressão, a partir do momento em que ela vai liberando parte do seu conteúdo citoplasmático, começa a entrar líquido nela, ela faz turgescência e faz plasmoctise. Ela é destruída, exato. Ou seja, o processo então, ele culmina na formação desse sistema MAC, que é o complexo de formação do poro, para que haja a destruição da membrana da célula e, obviamente, a destruição da célula como um todo. Então, assim, essas proteínas elas são muito abundantes mesmo presentes no nosso sistema. Bom, e aí, como eu falei, essa parte, esse complexo, ele é dependente de anticorpos. Ou seja, a via clássica sempre vai necessitar da ação dos anticorpos, seja IgG, seja IgM. No entanto, caso não haja essa formação, o que nós temos? Um sistema que vai se ligar à superfície microbiana, ou seja, do micro-organismo, e essa relação à superfície do micro-organismo já naturalmente produz uma conversão do C3 em C3A e C3B. Uma proteína vai também ser convertida, que é a chamada proteína B, e ela é convertida por um fator que é liberado, chamado fator D. Tá? Esse fator D quebra ou ajuda na quebra na relação do C3B com o B e o BA, ou seja, no mesmo sistema. Tá? O BA é jogado fora, o BB, né, BBzinho, forma o complexo de C3 convertase, e aí a partir daqui é fácil. C3 convertase, ele vai quebrar novamente o C3, aí o C3 que vai estar já no fluido, e aí vai desencadear o processo iniciando pelo C3. Então a dependência aqui é o fator D e ao mesmo tempo a proteína B para formar C3 convertase, e aí então você tem quebra do C3 que está disponível lá no sistema. E aí, C3 uma vez quebrado, você forma o mesmo complexo, ó, C3B, Bzinho e 3B, forma C5 convertase, C5 convertase estimula o mesmo processo, quebra em C5A e C5B, e o C5B naturalmente já vai induzir a formação do poro. Ou seja, o mecanismo é quase o mesmo. A única coisa é que aqui eu não tenho C2 e C4 para formar a C3 convertase. Aqui eu já tenho a C3 com o fator D, com a quebra do fator D e a quebra da proteína B. Ou seja, uma outra proteína com a mesma atividade. Nem que houve uma falha na primeira vez. Não é que houve uma falha, é porque aqui não tinha anticorpo. Se houver qualquer falha lá na formação do MAC. Nesse aqui? Não, MAC não. Aqui, no início de ligação antígeno-anticorpo. Se falhar aqui, não tiver anticorpo suficiente, aí você tem a própria superfície microbiana sendo um sistema de estimulação para produzir a C3 convertase. Esse C3 aqui surgiu de onde? Esse C3 na verdade, o que acontece? Existem muitas moléculas de C3. Algumas são recrutadas para que você tenha a quebra dele, C3A e C3B, para formar a C3 convertase. Uma vez a C3 convertase lá, as outras C3 que ficaram, ainda não ativadas, elas serão quebradas por essa C3 convertase, para você desencadear o processo naturalmente, ou seja, como se você tivesse uma linha de produção agora desse sistema de estimulação. E isso aqui vai estar acontecendo direto, Pedro.
No entanto, essa quebra do C3, ela vai ter um limite, uma vez que vai depender da ligação do C3 à superfície do micro-organismo. A partir do momento que você não tiver mais quantidade de micro-organismo para que ela se associe, o sistema iria exaurir. Para que isso não aconteça, você vai produzindo C3 convertase por outros sistemas, que é o sistema da quebra do C3 natural, por conta da relação com essas outras proteínas. A partir do momento em que isso acontece, desencadeia tudo de novo, e aí então você produz. Só que a C5 convertase aqui, ela já é diferente, porque ela é com a proteína B, e não com o C4 e o C2. Okay? Então, mesmo sistema, tá lá, ó, o C3 se liga à superfície do patógeno, o C3b ele vai ser então reabsorvido para que haja a relação com o fator D. O fator D quebra a proteína B, que se associa ao C3b, forma a C3 convertase. Uma vez a C3 convertase produzida, ela vai receber a ação do C3b. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, dois C3b associados a essa proteína B, tá? Para formar a C5 convertase. C5 convertase, uma vez produzida, está lá todo o complexo desencadeado de novo. Olha lá. Aqui essa C5A, como eu falei, lembra essa C5A de lá ia para o sangue? Essa aqui, ó, indutora de processos inflamatórios. Aliás, isso você já deve ter visto. Lembra a estimulação da fosfolipase A2 para quebra, para ativação do ácido araquidônico, para a formação das glicosanoides, né? Prostaglandina, prostacyclina, leucotrienos, tromboxanos. Ou seja, o estímulo para quebra da fosfolipase A2 é também associado a esse sistema. Ou seja, para que você tenha a indução da produção de mediadores inflamatórios, você precisa de algumas moléculas do complemento para que esse processo seja desencadeado. Então a gente fica sempre se perguntando, mas peraí, a fosfolipase A2 ela vai quebrar a fosfolipídio de membrana e vai acontecer o quê? E qual é o estímulo principal disso? Seria apenas um processo de sinalização autócrina? Na verdade, a molécula da sinalização autócrina e todas as outras associações moleculares que tem estão relacionadas ao sistema complemento. Então, lembra, vocês já viram a sinalização autócrina? Ou seja, uma célula, quando ela está liberando, autoproduzindo, né, um sistema para se autossinalizar, normalmente C5 e C3, C5A e C3A, que estão associados a isso. A partir do momento em que ela se autossinaliza, aí a fosfolipase A2 começa a agir para que os fosfolipídios de membrana sejam quebrados, convertidos em ácido araquidônico. Aí vem ciclooxigenase, quebra o ácido araquidônico em prostaglandina, tromboxanas e prostacyclinas, e lipoxigenase vai quebrar em leucotrienos, aí 6, 8 tipos de leucotrienos já descritos hoje. Então, ou seja, mas no caso aqui, a coisa mais importante é todas aquelas conversões e a formação do complexo de poro, né, de ataque, né, da membrana que está induzindo a lise dessa célula. Então vejam, essa ativação do sistema complemento, o que a gente tem é lise de algumas estruturas, principalmente de bactérias, processo de opsonização de micro-organismos, ou seja, marcação dos micro-organismos para a indução da fagocitose. Isso chama opsonização. Opsonizar é marcar para deixar pronto para a fagocitose, vamos dizer assim. Okay? A partir do momento em que esse processo ele é desencadeado, a fagocitose, aí a gente tem outros estímulos. Por exemplo, o complexo MHC também está associado a ele. Por quê? Lembra que o complexo MHC está pronto lá para fazer reconhecimento e apresentação de antígeno. Então significa o quê? Se a célula está pronta para receber o antígeno, o sistema complemento ele fez o quê? Ele induziu a célula a expressar alguma coisa. Quem ele induz? A expressão do MHC. Então, tudo se une num só objetivo, que é destruir o agente resíduo. Tudo bem?
Bom, então vejam, outra coisa interessantíssima, vocês certamente sabem, né, viram, que quando uma célula está presente no vaso sanguíneo, ela precisa migrar, fazer diapedese para a região do processo inflamatório, existe algum estímulo que tem que ser dado. E se vocês levarem em consideração que o vaso sanguíneo tem lá as células endoteliais, né? E as células endoteliais, elas são células justapostas, que é tecido epitelial pavimentoso simples. E elas são ligadas com N sistemas, né? Principalmente os desmossomos, gap junctions, né? Que tem pra caramba, e alguns outros sistemas adesivos. Isso significa o quê? Que para que uma célula endotelial se desligue da outra, eu preciso do desligamento desses sistemas de adesão. Vocês chegaram a ver desmossomos. A estrutura do desmossomo tem lá desmoplaquina, desmocolina, né? Aquela estrutura que parece uma costura que faz entre as duas placas discoides do desmossomo, mais os tomofilamentos que ficam na lateral, que é parte do citoesqueleto celular, fazendo com que haja adesão da célula. Aliás, é um sistema de altíssima precisão, o desmossomo, né? Ou seja, muito forte. Até ele precisa ser muito forte porque a pressão no vaso sanguíneo é alta. E se a pressão é alta, se você, imagina, quais são os capilares que a gente tem? Fenestrados, sinusoidais e contínuos, né? Essas estruturas de capilares que são muito frágeis, que muitas das vezes é produzida por uma célula endotelial só, não suportaria essa pressão toda que o sangue produz. Para isso, as células têm que estar bem aderidas. Bom, que tipo de sistema seria eficiente o suficiente para abrir essa célula, abrir um buraco para permitir a passagem da célula? O sistema complemento. Ou seja, a diapedese é dependente de complemento. Claro que para os processos inflamatórios. Então a célula está lá no tecido, para que ela extravase, ela tem que o sistema complemento, que é normalmente C3A, ele está lá no sangue, ele estimula, ó, é aqui que a célula tem que migrar, porque ainda tem isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui todo um vaso sanguíneo, todo um fluxo sanguíneo. A célula fica pensando, onde é que eu vou parar para ir até o local que eu preciso para degradar o agente lesivo que está lá? Porque isso é uma questão, né? Se a célula estiver desgrudada, ela vai passar batido. Para ela não passar batido, existem sistemas que ancoram a própria célula e sistemas que marcam. Ó, é aqui, ó. Se você migrar aqui, você vai cair em cima das bactérias. E quem faz isso, essa marcação? O sistema complemento. É ele que mostra o ponto final de onde a célula vai parar e migrar para chegar até o agente infeccioso. E aí desencadear todo aquele processo de destruição. Pois é, ela é sistêmica. No entanto, a histamina ela é muito dependente de quantidade, né? Ou seja, a relação dela é quantitativa. O que significa que quando você tem um processo inflamatório desse induzido, é óbvio que você tem migração, por exemplo, de mastócitos, eosinófilos, basófilos, muitos para esses locais, para que haja um processo de vasodilatação. Mas imagina só, existe a necessidade de ter um fator que seja o estimulador disso. Quem faz degranulação, quem estimula a degranulação dos mastócitos, se não é um processo alérgico que é mediado por IgE? O mastócito tem que entender, opa, está na hora de eu liberar a histamina, braximina, prostaglandina, siminonase, caspase, então todas associadas aos eventos inflamatórios. Olha lá, degranulação de muitas células são estimuladas também pelo sistema complemento. Então isso significa que ele é a panaceia para esses processos. Ele serve para tudo, ele faz tudo, ele é um dos principais marcadores do sistema imunológico para a ação de atividade imunológica específica. Aí fica fácil. Oi?
Já. Nossa imunidade inata. A gente tem como você viu, ainda intrauterino você produz. A partir do momento em que o fígado ele começa a desenvolver células sanguíneas, que é o nosso primeiro órgão primário hematopoético, você já tem produção de proteína. Não, nada. É um sistema que é tipo uma caixa pronta para agir. Só. É fantástico esse sistema. Eu não gosto. Acho chato. Oi? Não, eu não gosto, mas acho muito interessante e curioso, né? Muito. E outra a ajuda na limpeza, no clearance de complexos imunológicos, como por exemplo a relação antígeno-anticorpo, por exemplo. Quando você tem aí um vírus que está no meio, circulando, e aí de repente os anticorpos vão lá e se associam a ele. Vamos imaginar que você já tem uma resposta de IgG. E essa resposta de IgG, ela já está lá em quantidade. Quando você entra em contato de novo com agente lesivo, tipo rubéola, entrou em contato com o vírus de novo, os anticorpos já estão prontos lá para segurar o vírus. Não é isso? Beleza. Aí os anticorpos ficam com o vírus grudado e ele fica assim, pô, o que eu vou fazer com esse vírus? Quando isso acontece, o sistema complementa, marca essa relação antígeno-anticorpo e estimula o processo de fagocitose. Por quê? Muitos macrófagos, eles têm receptores para o complemento. E esses receptores, uma vez associados ao patógeno, anticorpo, ele e o próprio complemento, essas moléculas vão lá, se ligam aos receptores e estimulam a fagocitose para a destruição do agente lesivo. Ou seja, Se não tiver complemento, não vai acontecer. agora, se você faz, por exemplo, hepatite, se você desencadeia algumas doenças autoimunes que têm relação com a estimulação do sistema proteico, aí você deficiência de atividade do complemento faz com que você tenha uma imunossupressão importante. Aqui, basicamente, o sistema de expansão, né, plasmática para a formação do exudato. Vejam, a abertura e liberação do material, do conteúdo, para que haja, então, extravasamento do líquido. Tá? Aqui, basicamente, as estimulações, como C5A, ajudando, né, na liberação de moléculas que são vasoativas. Aqui, o processo de degranulação estimulado especificamente por ela. Tá? Então, a partir do momento em que você tem uma bactéria fazendo associação, e aí diferentes células sofrem estímulo para que você tenha retração dessas células musculares, enfim, você tem lá a ação do sistema para a liberação desses fatores vasoativos. Como os leucotrienos, eles são basicamente para fator de migração celular, mas existem outras moléculas que são liberadas que são relacionadas à vasodilatação e permeabilização. E a partir do momento em que isso acontece, olha a possibilidade que você tem de migração celular para que então haja atividade dessas células por estímulo pigmentático é extremamente grande. Então vejam, aqui uma célula fazendo adesão à célula endotelial, e se vocês olharem, a célula endotelial ela tem estruturas de adesão para essas células até uma região longínqua do vaso. O que significa que se não houver uma marcação do sistema complemento na região onde ele tem que migrar, essa célula vai passar batido, mesmo que ela esteja aderida. Então, por isso o sistema complemento ele adere, marca a região onde a célula tem que passar para ir até ao patógeno que fez o processo de invasão. Ou seja, o sistema raramente falha. Ele falha quando o micro-organismo ele tem uma capacidade muito alta de infecção. E aí não tem jeito, você vai fazer infecção. E eu diria que pela grande diversidade, quantidade de bactérias que a gente tem
presentes no nosso organismo. Se não me engano, se não me lembro, a gente tem 3 vezes 10 a 14 células do nosso corpo e temos 3,8 vezes 10 a 23ª potência de bactérias no nosso organismo. Naturalmente, se a gente tem muito mais bactérias no nosso organismo do que célula propriamente dita. Isso significa que essas células, quando migram para outros locais, com certeza elas vão produzir infecção. E a gente não faz infecção o tempo todo porque a gente tem, principalmente, o sistema complemento lá para ajudar a nortear a destruição desse micro-organismo. Isso aqui é uma curiosidade, os efeitos biológicos do sistema, com a atividade de cada uma das estruturas, para depois vocês darem uma olhada. Aqui o Pedro tem neutralização de vírus, mas basicamente o que a gente tem aqui é a ação como estimulação de leucócitos, estimulação para a oxidonização de muitas moléculas e ao mesmo tempo para a neutralização de complexos imunológicos, para que tenha a ação de fagocitose, para que essas sofram fagocitose para a destruição dela. E fácil. Fácil, né, Juliana? Estou passando o braço dos pacientes, se não sobreviver, você pode voltar com esse sistema. Não. Não sei.